Piacere parlare con te una volta mais, grazie Dio. Felice Ano Novo 2020. Nossa, o tempo voou. Essa década passou como um raio. E hoje vou falar para vocês dos 11 momentos de design que definiram a década mais disruptiva do design esportivo. Seja muito bem-vindo, eu sou o Bob Diógenes e esse é o Quarta-feira, que eu falo sobre design esporte de um jeito que ninguém soube falar pra você até hoje. Tentam copiar, mas não vão conseguir, é claro que não. Bom, mas agora que a gente já deu adeus à década passada, estamos iniciando uma nova década. Na verdade, o começo da década acontece em 2021, porém, para efeito estético, 2020 já é o início, o tomo inicial da nova década que se inicia, a década de 20 do século 21. Piacere. Agora, sem sombra de dúvidas que a década passada foi a década mais influente, presta bem atenção, a década mais influente em termos de evolução no design esportivo. Período de evolução contínua e extremamente rápido que literalmente deu o que os americanos chamam de ramp-up, um empurrão nas mudanças de conceito, culturais, estéticas, de moda, de design, de tutti. E essas regras estão sendo escritas e reescritas a cada dia. Está sendo um processo de retroalimentação muito frenético e que está causando um ribulice em todas as pessoas que curtem de uma certa forma qualquer modalidade esportiva, mais especificamente o futebol. O streetwear foi um fator determinante para transformar a estética do futebol como a gente viu nesses últimos anos. Além disso, houve todo um esforço de pesquisa e um investimento pesado nas marcas líderes para criarem novas tecnologias que seriam realmente impensáveis, tipo, se você parar para voltar 15 anos do tempo, é bizarro. Realmente a gente ultrapassou a era dos Jetsons. Para você que é mais moleque, os Jetsons eram um desenho animado da década de 60, produzido pela Hanna-Barbera, que era simplesmente maravilhoso e contava uma ideia de família projetada no futuro. Tem um monte de coisas ali que com certeza a gente já ultrapassou longe e com muito mais qualidade do que foi pensado há quase 60 anos. Bom, mas vamos lá e vamos analisar agora os top 11. Por que não 10? É porque realmente a gente não pode deixar de fora essa sequência de produtos que foram realmente o que a gente chama game changers. Produtos, conceitos que literalmente viraram o jogo, mudaram completamente a percepção de como o design esportivo era entendido. Bom, para começar, o número 11 dessa lista aqui é a primeira chuteira assinada por ele, Papai Chris. Obviamente que a gente já tinha tido há muito tempo atrás, muito antes do Cristiano Ronaldo, não foi um inovador nesse sentido de ter uma chuteira assinada, mas essa chuteira especificamente que ele homologou foi uma quebra de paradigma absurda. Quase como que você ter a chuteira branca na década de 60 aparecendo, sabe assim? Foi uma quebra muito grande de paradigma por causa disso daqui. Por conta da estampa safárica, que lembrava a textura de um animal, uma cheetah ou algum desses animais muito velozes, que faziam associação a dois elementos muito fortes do conceito do Cristiano Ronaldo. A velocidade lightning speed, que eles chamam que é quase que a velocidade da luz. O Cristiano Ronaldo agora já tá mais veterano, mas um jogador muito velocista, literalmente um atleta que sai varrendo todo mundo. A associação tá a esse tipo de animal com o seu effortless style, ou seja, o seu estilo que não tem limites de esforço na busca pela excelência. O Cristiano Ronaldo, eu já falei aqui em outros vídeos e todo mundo sabe disso, ele é um produto do esforço, muito mais do que um virtuose, como é o caso do Messi e vários outros jogadores que a gente já conheceu e já viu passar nas últimas décadas. O Cristiano Ronaldo, ele tem talento sim, mas ele depende muito da condição física e do trabalho árduo de lapidação do self-made man, o homem que se auto-esculpe, o homem que se auto-constrói para conseguir ser um dos jogadores mais emblemáticos de toda a história esportiva. Dali Robozoni. E aí, como foi algo muito ousado, pra você ter uma ideia, essa chuteira foi lançada num clássico contra o Barcelona em 2010 e causou um espanto absurdo, uma mega repercussão na época, porque as pessoas realmente não estavam acostumadas a verem esse tipo de estampa. Hoje
já ficou banal, mas foi uma quebra de paradigma muito grande, um risco enorme que a Nike correu, e aí conseguiu realmente quebrar isso e gerar e trazer esse elemento mais fashionista para dentro dos campos de futebol. Ter o Cristiano Ronaldo como um garoto propaganda por detrás disso, por todo o entorragem de moda que ele tem, ajudou, além de obviamente a performance no jogo. E infelizmente para nós brasileiros, mas felizmente para o futebol, tá claro para a Nike inclusive que o Cristiano Ronaldo é o maior atleta da marca a já ter jogado o esporte. Ele realmente superou o Ronaldo. Essa coleção de chuteiras assinadas que o Ronaldo tem, que o Cristiano Ronaldo tem, são uma demonstração dessa obsessão que a marca tem por esse grande atleta. Número 10, sem dúvida nenhuma, as botinhas de tricô. Enquanto a era pré-millennium, pré-anos 2000, era toda baseada nas chuteiras feitas em couro, ainda vídeo Copa de 94, mesmo na Copa de 98 você já tinha um processo de transição para o que seria o que comandou o início dos anos 2000 até o início da década de 10, que foram os tecidos sintéticos, com as chuteiras muito da Diadora também. Quem não se lembra, obviamente, daquela chuteira clássica do Taffarel na Copa de 98, ou mesmo do Ronaldo em 98, na Copa, aquela prateada que ficou clássica, prata, azul e amarela. Mas sem dúvida nenhuma que a década de 10 dos anos 2000 foi a década da malha, ou do que a gente poderia chamar aqui de knit, que seria o tricô mesmo. A malha entrelaçada super forte e trançada e impermeável. E aí não importa se você prefere a expressão fly knit, prime knit ou qualquer outro knit que qualquer outra marca decida dar para esse tipo de produto. O advento dos cabedais feitos de tricô literalmente mudou a maneira como as chuteiras foram pensadas durante mais de 100 anos. Isso sem falar a mudança da chuteira de couro para o tecido sintético já foi uma coisa muito difícil que as marcas tiveram que enfrentar. Muito por parte dos jogadores, porque você tinha toda uma questão dos atletas que estavam nesse período de transição e que não se adaptavam a essas chuteiras sintéticas. O Ronaldo mesmo tinha muito problema com bolha nos pés e tal. Inclusive teve problema na Copa do Mundo de 2006, já no final da carreira dele, mas nessa época, até por imposição de uma questão sustentável de proteção aos animais, as marcas passaram a trabalhar com tecidos alternativos e a escolha por tecidos sintéticos vai nessa direção também. Agora você imagina você ter essa transição, 10 anos, ter essa transição de sair do couro pro sintético para fazer a nova revolução e convencer todo o mercado, não só de atletas, mas também de consumidores, de que a chuteira do momento ou o calçado esportivo do momento teria que ser feito em tricô ou malha. Essa realmente foi uma das transições mais difíceis e mais dolorosas para as marcas no sentido de aceitação, até que Mario Götze fez o gol da vitória alemã na Copa de 2014, de uma certa maneira influenciou a percepção em relação a esse tipo de calçado. Ora bolas, se o campeão do mundo, artilheiro do último jogo, foi capaz de vencer a Copa do Mundo, porque eu, um jogador que está em ascendência, uma estrela em ascensão, não posso conseguir o mesmo resultado. E aí, obviamente, que a gente teve uma mudança significativa na forma de projetar do design das chuteiras para o esporte. Essas chuteiras elas foram projetadas para permitir um melhor ajuste, além de dar essa sensação de contato, quase que de segunda pele do pé com a bola, por ser quase que uma meia, funcionarem como quase que uma meia, vestindo mesmo o corpo, encapsulando o dorso do pé. Isso permitiu a muitos jogadores uma sensação de conforto bastante diferente do que eles estavam habituados, ou seja, a questão das bolhas literalmente acabou, além do toque com a bola, conseguindo criar um nível de sensibilidade que os atletas não haviam experimentado até então. Os cabedais em malha vieram e foram trazidos para o futebol exatamente do mundo do running, essa troca de experiências que você tem das áreas de criação, dos labs que as marcas têm para um criativo de determinada área não ficar acomodado ou numa zona de conforto e beber de outras fontes, e eles trocarem conhecimentos para conseguirem realmente conceber produtos diferentes. Você mudar a tua cabeça, o teu jeito de pensar, só futebol, mas pensar também, vai lá, você que só faz chuteira e fica numa imersão com um time de running, vai entender o que precisa ser aprimorado dentro desse universo para você trazer para cá. Essa troca de conhecimento foi fundamental para você conseguir chegar nesse nível de produto e de excelência. Essa coisa também de você ter a meia, né, o cano alongado integrado com o cabedal, dando uma continuidade, foi realmente muito importante para você conseguir conceber esse conceito dentro de um critério de funcionalidade diferente e que alterasse a maneira como os jogadores percebessem isso. E aí independe de quais das marcas você vai
vai citar. Seja o Dynamic Fit, que é o nome utilizado pela Nike, ou Sock Fit, a meia encaixada da Adidas, mas todas elas têm só um único objetivo: permitirem que o pé, o tornozelo e a perna trabalhem juntos, implementando o ajuste, controle e, obviamente, conforto. Estrepitoso. Número 9. Chuteiras sem cadarço. Sim, sem cadarço. Criado pela Adidas, o conceito Ace 16 Plus Pure Control foi lançado em janeiro de 2016. Meu Deus do céu, parece que foi ontem. Parece que faz 2 horas que lançaram isso. Como tá passando rápido o tempo. Não foi a primeira chuteira de futebol sem cadarços. Óbvio que não. Essa honraria vai para o modelo Lotto Zero Gravity de 2006. Sem dúvida nenhuma, uma chuteira que estava à frente do seu tempo em termos de idealização e de design, mas que acabou pecando um pouco no que diz respeito à execução. Mas isso é tema para um outro vídeo. Depois a gente pode até falar sobre isso. O que você acha? Vocês querem que eu fale? Escreve aqui que eu posso citar sim. Mas o grande diferencial, ou game changer, de novo, foi a introdução de você conseguir trazer o tricô para a parte superior do cabedal e integrar como se fosse uma meia. Isso deu um insight para os criativos de que você tinha um ponto de integração maior entre a superfície e o topo do dorso do pé, integrando como uma segunda pele, como eu já citei. Porque eles conseguiram perceber que a fixação, o pé não ficava sambando dentro da chuteira e que você conseguiria manter o alto desempenho dos atletas. Voilá! Uma mudança para não mais olhar para trás, pelo menos por parte da Adidas. Você pode ver que todo o portfólio de produtos voltados para a prática de performance esportiva no futebol tem versões sem cadarço, incluindo chuteiras mais raiz, como a linha Copa, que tem um diferencial na parte superior, o uso do couro ao invés do Prime Knit. Então você consegue, até para modelos mais raízes, como é o caso da Copa, fazer uma integração ou um mashup de materiais e matérias-primas para conseguir atingir esse tipo de recurso, vamos dizer assim. E nesse sentido, a Nike ainda está um pouco engatinhando. A Adidas está um pouco à frente na construção, na concepção e na execução desse conceito que você tem, desse envelopamento dos pés, que lembra também um pouco, eu já falei sobre isso aqui, no caso da Nemesis, muito as ataduras que os mumificadores utilizavam no passado, né? Essa coisa dessa transição, desse entrelaçamento e dessa fixação, principalmente nas partes dos pés. Esse tipo de insight ou de adaptação vem de algo que a gente chama no design de user experience. Os atletas estão sendo observados com uma lupa e uma lente de aumento muito grande para cada ação e movimento que eles fazem, principalmente dentro dos campos, que os criativos dessas empresas ficam muito atentos, principalmente para aqueles atletas que não gostam de usar cadarços, ou os caras que não gostam de usar caneleira, por exemplo. Uma comparação meio esdrúxula, mas a retirada do cadarço deu um insight para os caras: pô, se é algo que tá gerando desconforto, tá apertando, tá espremendo o pé, às vezes num lance um pouco que o cara toma um pisão, ou numa batida mais forte da bola e aquilo marca e causa dor, causa desconforto, vamos resolver e melhorar cada vez mais a sensação pro atleta de altíssimo nível. Número 8, a reencarnação da Predator. Realmente essa é um pouco polêmica, porque sempre que você mexe com algo tão clássico, tão entranhado no imaginário coletivo dos fãs de esporte do mundo todo e também de atletas, e mexe tão drasticamente, obviamente que você vai causar polêmica e confusione. Mas a Adidas, como tá toda ousadinha de Almeida, não teve medo e realmente cravou o que seria uma releitura da Predator para o início da década de 20. Para a tristeza de muitos jogadores, em 2015 rolou o que seria a aposentadoria da Predator, depois das chegadas das linhas Ace e X da Adidas. Mas como você nunca pode matar uma coisa boa, quase 3 anos depois da pseudo-aposentadoria, em 2018 a Predator estava de volta. Mas essa não era a Predator que a gente se acostumou a ver, essa realmente era uma nova era, meio que ressuscitada das cinzas da Ace, para tomar o seu lugar de direito no panteão ou no reino da marca das 3 listras. É fato que ao longo dos anos a Predator sempre mudou e foi alterada para se adaptar às novas nuances ou às novas características que o futebol moderno acabou exigindo da produção dos materiais esportivos. E a Predator 18 Plus, sem sombra de dúvidas, foi a mais recente encarnação dessa
capacidade adaptativa que a Predator sempre teve. Até por isso o nome Predator, né? Como personagem dos quadrinhos e dos filmes, o predador ia se adaptando às folhagens e à floresta para conseguir ir atingindo seus objetivos, sempre camuflado, sempre na miúda, à espreita para dar o bote. Então, definitivamente, a primeira coisa clássica que foi retirada foram os cadarços. Depois, seguindo um pouco do que aconteceu com a Ace, arrancaram a parte de couro. Também desapareceram quaisquer elementos de borracha, que era um item identitário importante. Corta a borracha. E obviamente o item mais emblemático, que era o desenho da língua sobreposta sobre o cadarço, que era o que dava a cara, a identidade, o brand awareness, o identity da Predator. Corta a língua. E aí isso obviamente gerou muita polêmica entre os mais puristas, os mais saudosistas, os mais tradicionalistas, que não admitem chamar essa chuteira de Predator, como eles conheceram emocionalmente. Porém, toda a tecnologia que foi empregada para a construção e concepção desse redesign, com uma parte superior feita em Prime Knit, e o que a gente pode chamar de gola, né, do tornozelo ali, o ponto de fixação do tornozelo de sock fit, alteraram de forma bastante drástica o contorno e a silhueta da chuteira. Vamos combinar, embora obviamente seja um produto belíssimo. E não é a Predator que nós nos acostumamos a amar, mas é a Predator construída para o século XXI. O que a gente vai ter de mais inovação em cima disso? Eu ainda não sei, mas com certeza irá acontecer. O fato é que a Predator tornou-se por si só uma marca muito forte que está embaixo do guarda-chuva da marca mãe, que é a Adidas, mas que ela consegue caminhar, com perdão da analogia estúpida, com as suas próprias pernas, e seria muito burro para uma marca como a Adidas descontinuar algo que foi tão vitorioso durante tanto tempo e deixar de fazer isso crescer também com a marca no século XXI, que essa é a Predator feita para a Gen Z ou para os millennials. Golaço! Número 7, Nike Anti-Clog, ou anti-entupimento, anti-obstrução. Essa foi uma das verdadeiras revoluções disruptivas adaptadas para o jogo de futebol, que é meio dúbia até, porque você não tem tantos problemas mais de lama nos gramados europeus como você tinha nos anos 90, 80, né? Até comecinho dos 2000, com o tipo de tecnologia e tratamento que hoje é dado ao gramado. Tem toda uma parte tecnológica e evolutiva dentro do futebol que é muito consistente, que revolucionou o jogo e que obviamente você não tem mais aquelas situações daquele barro e lameado que você não via mais grama. Às vezes, raramente acontece, e é para isso que foi criado o conceito anti-clog. Apresentado em 2016, o anti-clog também era um presente da Nike para as categorias menos privilegiadas do futebol, ou as divisões intermediárias, ou ainda as categorias de base mesmo, onde você não tem o tipo de tecnologia que você tem nas principais top ligas do mundo. Você ainda tem muito esse problema dos gramados irregulares, e foi para isso que foi projetada essa chuteira. Ou seja, a chuteira para o jogo bonito para situações de jogos que não são tão bonitos assim. Cara, e dá uma ligada no tipo de sofisticação de tecnologia que os bravos da Nike criaram. Os designers de lá são foda mesmo, hein? Bichões. As travas da anti-clog também, a parte de baixo, a entressola, eram feitas de um polímero adaptável que se torna compatível quando exposto à água, o que literalmente cria uma camada anti-lama. A lama não consegue fixar, ela não consegue aderir dentro desse polímero. Olha que maluco. Então o cara às vezes assim, você tinha que bater a chuteira. Quem não via os goleiros antigamente dar aquele tac, bater, o zagueiro também quando ia pro escanteio, ou mesmo os atacantes dos times adversários dar aquele chutinho com a sola na trave pra soltar o barro. Com a Nike Anti-Clog você não precisa mais disso. A própria umidade que está presente na lama não faz reagir a esse polímero e faz com que a lama literalmente escorra e não fique travando, fazendo com que você escorregue. Os caras foram gênio nessa daí. Fala sério.